noite, irmãos, minhas irmãs, amigos internautas. Eu tenho ouvido que a grandiosidade de Deus é imensa, que nos dá um pouquinho da alegria que teremos nos mundos superiores, quando a gente tem a felicidade como dessa, de reencontrar corações amigos, ou quando a gente faz uma boa ação e sente aquele prazer interno. Dizem que no mundo superior ele será maior e permanente. Portanto, é dizer, agradecer por essa oportunidade de estar na seara de Jesus e ainda ter que falar para essas preciosidades, porque ainda discutindo nos ambientes de trabalho sobre a mulher, sobre a importância da mulher, do homem, etc. A gente pode esquecer. Segundo o IBGE de 2018, 51% da população brasileira é feminina e o restante são filhos dela. Então a gente não pode deixar que a mulher seja, de alguma forma, perseguida moralmente e materialmente continua, como era nos tempos idos, os tempos judaicos, que é uma tradição meramente cultural, a ponto de Kardec trazer, na Revista Espírita de 1866, um estudo titulado A Mulher Tem Alma, porque, no momento, alguns concílios da Igreja Católica, Apostólica Romana, trazia essa impossibilidade. Então, naquela época, uma jovem de 22 anos estava para licenciada, estava para receber o certificado da licenciatura e não encontrava respaldo para isso. Então, Kardec, com sua autoridade intelectual, como todo mundo estava, Kardec trouxe essa oportunidade. Mas ele indagava que não é preciso que a mulher seja reconhecida não como direito do homem, mas sim como direito natural, e Emmanuel agora nos corrobora essa intenção. Então, quando se fala de mulher, e quando a proposta da nossa conversa de hoje foi essa, eu fiquei imaginando o que se passou na cabeça de Deus para a necessidade de nós estarmos migrando na encarnação, ora homem, ora mulher. O que esse ser traz nos seus compromissos de especial para que nós, na condição de imortais, possamos transitar no esteio feminino, no esteio da maternidade, e lembra o Chico Xavier, que diz que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Então, quando a gente remonta o passado judaico, e a gente encontra hoje, na nossa sociedade atual, eu não diria preconceitos, mas conceitos aí incorporados, e a doutrina espírita vem nos dizer da igualdade que Deus criou na Gênesis. Criou o homem e a mulher, só disse isso. Não criou ninguém nem acima e nem embaixo, mas a lenda já começa trazendo Eva como a culpada de todas as nossas maledicências, e ainda tem a costela que traz a mulher como dependente do homem. Mas que bom para a gente entender que é uma lenda, e que pena que todo mundo, a maioria, ainda acha que não é lenda, e que isso ela deve ser uma prática de raciocínio e de pensamento. É uma pena a gente ver religiões ainda trazendo a mulher como uma subalterna, inclusive dentro dos templos onde a mulher não deve nem assumir algumas posições que no entender deles é relativa apenas aos homens. Toda a sociedade, toda a natureza científica, porque hoje, se a gente for fazer uma relação da quantidade de mulheres importantes em nosso rumo, basta eu dizer das grandes cientistas, das grandes sensíveis, e eu gosto muito de pensar o que seria de nós, sem as mulheres,
sem possibilidade, não seremos. O que mais me alegra também é perceber da possibilidade da mulher amar externamente. Porque quando a gente diz que a mãe cuida da mulher, eu comecei a analisar que isso não é amor, isso é instinto. Que a mãe cuida dos filhos, isso é um pouco distinto, porque os animais também cuidam. Quem cuida dos cachorrinhos é a cachorra, quem cuida dos gatinhos é a gata. E esporadicamente é aberração quando a gente vê um gato se amamentando e uma cachorra. Mas o que dirá da mãe que olha para os outros filhos? O que dirá da mãe que olha pelos vizinhos? O que dirá da mulher que, além do esteio da sua família, tem um olhar voltado para os outros? Essa, eu diria, que é a mulher do Evangelho. E quando nós vamos analisar o que está no Evangelho, de apenas algumas mulheres citadas, mas enorme quantidade de mulheres anônimas, que não foram ainda comentadas no Evangelho, exatamente por conta da importância que a mulher não tinha naquela época. Mas eu pergunto, se hoje a gente não encontra uma roupa higienizada, um almoço, uma janta, como é que se vivia naquela época, eu imagino Jesus e os discípulos sem essa organização feminina. Então, o que a gente sabe que muitas mulheres anônimas, com seu poder de amorosidade, adentraram no Evangelho de Jesus para o mundo dele. Sem dizer, inclusive, que quem não conta isso é o escritor da espiritualidade, Humberto de Campos, em alguns textos que ele foi dito, disse que os homens enciumavam de Jesus, porque as mulheres se dedicavam mais tempo a pensar na boa nova do que nos cuidados costumeiros. Então a gente começa a analisar que a presença da mulher, muito bem, não explorada na Bíblia, mas muito bem sentida na sua composição no Antigo Testamento. Vamos olhar mulheres totalmente proibidas, mas se destacaram como profetisas, se destacaram como juízes, se destacaram como matriarcas de família e deram importância, inclusive, acompanhando Moisés. Nós tivéssemos o anúncio, as mulheres hebraicas tiveram muita participação no projeto da construção do Evangelho no nosso planeta. Então, se a gente for remontar a história bíblica, nós teremos muitas situações em que as mulheres foram partes importantes do projeto. Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar dessa minha pergunta a Deus, por que a mulher? E aí eu lembro do livro Irmão X, capítulo 22, Boa Nova, que ele dizendo que certa feita estava Jesus e Pedro chegando na praia do lado de Tiberíades, e Jesus, como conhecedor da alma de todos nós, mas principalmente dos discípulos, que ele tinha uma conveniência mais próxima, e ele perguntou a Pedro: Pedro, o que se passa? Seu semblante mudou. E Pedro disse: Senhor, é que a lei manda destratar as mulheres que cometeram adultério. A lei, Senhor, nos obriga a não valorizar essas mulheres. E Jesus, entendendo aquele Simão Pedro, ainda embebido pelas leis antigas, ainda sem ter todo o entendimento do amor de Jesus, e Jesus responde: é verdade, mas também a lei manda amar ao próximo. E como agora nós vamos aplaudir e vamos ao mesmo tempo deixar de resgatar esse sentimento? E Pedro diz: Jesus, nós tememos por você, tememos pela sua segurança, porque, como foi dito aqui, logo no início da abertura, Jesus foi o primeiro que incluiu as minorias. As companhias de Jesus eram todas pessoas que eram moralmente adoecidas e, portanto, precisavam do entendimento do seu Evangelho. Aí Jesus diz a Pedro:
Pedro, as mulheres têm uma missão de ternura. As mulheres têm uma missão de diminuir a volúpia dos homens. Os homens que têm mais tendência ao trabalho braçal, pouco sentem, pouco refletem e pouco sinalizam uma proximidade com o amor. E às mulheres é dado a ternura, a calma, a maternidade, para que possam conduzir com isso uma paz no lar, uma serenidade maior. E Pedro pergunta: então, Senhor, a mulher é superior ao homem? Jesus disse: nenhum e nem outro são superiores, mas é dado a cada um, e aí eu coloco agora a palavra para mim, espírito imortal, essas possibilidades de um dia estar vivenciando uma experiência que denuncia certa rudez, faz parte da evolução, mas no outro dia, por essa rudez e a lei de ação e reação, ter o aprendizado de que a meiguice, a ternura, a tolerância também é trajeto de cada um de nós. Quer ser homem, quer ser mulher. Nós temos que nos adaptar ao Evangelho de Jesus. Entretanto, é no seio feminino que nós encontramos essa ternura guardada intimamente. Haja vista, os apóstolos eram todos masculinos, mas quem fazia a assessoria sem estar exposto, sem ser anunciado, eram as mulheres. Aí eu separei algumas mulheres para que a gente possa fazer uma relação. São tantas mulheres, mas as que a gente mais vê citado no Evangelho, por exemplo, a gente vai ver aqui em João 4, a mulher samaritana. E já vimos aí o pensar de Jesus na inclusão, porque era uma mulher que estava vivenciando um ambiente de materialidade. Era uma mulher que estava, na realidade, sem saber o que amar, sem saber o que seguir. Haja vista, Samaria tinha uns cultos diferentes de Jerusalém, por uma questão de brigas anteriores, é mais ou menos como se houvesse com a Igreja Católica e com os protestantes, de um mesmo, eram todos hebreus, mas o entendimento das situações era diferente. E essa mulher, que não deveria, samaritana, que não deveria, nenhum judeu, ter que conversar com ela, encontra com Jesus no famoso poço de Jacó, e Jesus diz: dê-me água, mate-me a sede. E ela então não entendeu como aquele homem judeu poderia falar com a samaritana. E o diálogo foi iniciado, foi conversando até Jesus disse: se você me pedir com fé em Deus, eu te darei, Ele te dará a água da vida. E nesse interregno foi quando ela percebeu que Jesus era o profeta, era o Messias, quando Jesus disse a ela: vá chamar teu marido. Aí ela tremeu nas bases. Quando ela disse: eu não tenho marido. E ela percebeu então que Jesus estava desnudando a sua alma. E Jesus disse: bem o dissestes, você não tem marido. Porque os 5 maridos que você teve não eram seus. E esse agora também é casado e não é seu. Então você imagine, na oportunidade, a mulher ser desnudada de toda a sua individualidade, de todo o seu comportamento. Sensibilizada com isso, ela diz: então, esse realmente, que me conheceu intimamente, é o Messias. Voltou à cidadela, lá anunciando a presença do Messias, todos vieram, e a partir daí, 2 dias, Jesus ficou na Samaria, divulgando o seu Evangelho. Fazer uma relação com as mulheres do Evangelho, que é para ser do Evangelho de hoje, eu vos diria, é comum a gente ter mulheres hoje que se permitam, ainda que intimamente, fazer esse processo de desnudar a intimidade em busca de uma espiritualidade,
porque não é preciso comentar com ninguém, nem falar com ninguém, nem mandar vir fraterno para dizer, mas parar intimamente e se perceber que está no equívoco moral. Então, essa mulher era uma mulher sem rumo, uma mulher que não dava muita atenção às questões espirituais, sem rumo, sem caminho. Então, ela é conhecida como a samaritana, a iluminada. Os quadros são pintados dessa forma, justamente pelo fato dessa mulher ter se percebido, quando alguém apontou-lhe os defeitos, ela reconheceu que era preciso mudar. E hoje a gente tem no nosso campo de social, na nossa comunidade, mulheres desse nível que ainda não têm o rumo necessário para encontrar uma espiritualidade. Quantos de nós dissemos ainda? Quando eu me aposentar, quando eu formar meu filho, quando eu casar, quando eu tiver tempo, quando eu puder. Domingo não, sábado é feira, domingo é descanso, segunda é escola, terça é salão, quarta é academia. E a gente vai sempre encontrando um pretexto para poder fugir dessa paz, desse consolo que nós encontramos no Evangelho do Mestre Jesus. Eu fiz uma viagem agora no feriado de Carnaval e ontem lá na sexta-feira lá no centro eu comentei, vou comentar aqui, das simplicidades que a gente encontra do Evangelho de Jesus. Estava conversando com um senhor só de espiritismo, ele tinha 70 e poucos anos de doutrina espírita. E aquele sorriso largo, cheio de experiência, ele disse: meu filho, a gente tem que pensar assim, se Jesus fizer, a gente faz. Se Jesus não fez e não fizer, nós não faz. E eu fui entender a humildade dessa palavra e a importância desse ensinamento. Porque se ele é modelo e guia, o que ele fizer, o que tiver em mim, eu perguntar, se Jesus faria isso? Se ele faria, eu posso fazer, porque é meu modelo, meu guia e tem esse ensinamento. Então essa oportunidade, é evidente que eu preciso que as mulheres vá para o salão, vá para a academia, vá cuidar do filho, mas é preciso que ela tenha um sentido de uma espiritualidade, que é diferente de religião. Religião, a gente costuma chamar de um possível caminho. E espiritualidade já é o caminho em construção. Para que a paz, para que as respostas, para que elas possam encontrar em si o amor que está posto, mas que não está entendido. Porque nós ainda não entendemos o amor que consta do Evangelho de Jesus. Eu não vou nem falar dos nomes que se dão, mas nem o ágape, que traduz o amor incondicional. Mas o amor sem respostas. Ainda hoje eu respondi a alguém da família que me disse: se é importante a religião, é importante a bondade. Que ao desencarnarmos, nós não teremos a pergunta, nem a proposta de qual foi a nossa religião, qual foi os nossos cursos feitos no centro. E ai de nós espíritas, se acharmos que por sermos espírita, nós tenhamos um mérito por conta disso. O mérito é a bondade. O mérito é o que a gente faz. O que a gente faz do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus em nossa frente. Eu li, tá, leio, e aí? O que é que você fez com esse conhecimento? Embora, mães, avós, professores, está em nossas mãos o amor. Mas esse amor, ele é apenas por amor? É um amor assalariado? É um amor consensual, casei, agora não posso deixar? Ou é um amor que está brotando do seu compromisso de ter trazido uma missão junto com aqueles que estão sob o seu crivo, dentro da família ou dentro das escolas? Se você já é salariado, já recebeu o seu opinião. É preciso fazer o algo mais. E o algo mais não está apenas em contrato assinado de trabalho ou de cartório, mas um contrato assumido com o coração de amar a todos indistintamente, porque Deus é único e é nosso Pai. A segunda mulher que eu trago para que a gente possa
fazer a comparação, e eu acho essa história, na realidade foi uma história que ela deu realmente, mas de uma atualidade perfeita, que é Joana de Cusa. Essa mulher, que atualmente tem um apreço enorme pelo Brasil, especificamente na unidade de Valdo Franco, que é Joana de Ângeles, teve a sua encarnação lá perto de Jesus, e essa mulher, que era da alta sociedade romana, esposa de Cusa, um funcionário do alto escalão romano. Porém, diferente de nós hoje, da sociedade de hoje, ele era alcoólatra, ele era mulherengo, ele não respeitava a sua esposa, e Joana vivia triste com a situação, mas não conseguia a paz do seu coração, até ouvir falar de Jesus. E quando ela encontrou aquele homem, não pelos cabelos lindos, nem pelos olhos azuis, nem pela estatura, encontrou aquele homem que a fez tremer quando falou da possível calma que o amor pode trazer. Mas ela não tinha compreendido ainda. Ela foi a Jesus e disse: Mestre, eu não vivo em paz no meu lar. O homem a qual estou vinculado me trai. Em nossa linguagem aqui, a troncos e barrancos. É infiel. Vive todas as noites nos bordéis, nos bares. E eu que agora conheci o teu evangelho, não é justo que eu vá agora trabalhar para que ele também o conheça? Jesus diz: minha irmã, na nossa linguagem agora, a fruta só dá no tempo. Você não vai conseguir convencê-lo porque ele não está preparado para isso. Mas dai graças a Deus, se você está vivenciando isso, é porque é seu momento de vivenciar. Vai e seja fiel. E eu, trazendo para a nossa comunidade, imagine a quantidade de lares, não fazendo apologia a não divorciar e a alimentar o feminicídio, que hoje acontece no Brasil, por conta desses belos casamentos arranjados, que começa com meu gatinho, minha gatinha, e termina no fórum com cavalo, cachorro. Então, quando a gente analisa essas possibilidades do amor menos experimentado, a gente vê a infelicidade de muitas mulheres que não conseguem entender que aquele marido foi seu, está sendo seu, o seu único momento de trazer a sua nivelação das leis morais, porque se você está sofrendo a consequência, é porque você fez por onde em outras vidas. Então, se eu não posso trabalhar esse amor, eu posso muito bem entender: eu sou imortal, e Maria de Nazaré dizia: tudo passa, e esse se consome. Evidente que o Espiritismo vem nos dizer que se o sentimento ele é real, quando você está banalizando o sentimento, precisa buscar esses caminhos para entender o interregno da relação. Mas não podemos esquecer da mensagem de Jesus. Você está no momento certo, Joana. Você está vivenciando isso porque está na sua programação de evolução. E Joana volta para casa. Naquele tempo eu creio que ela não pensou assim, mas se fosse um tempo de eu pensar: tomara que ele morra logo, eu fico livre. Não sou eu que mato, mas ele também vai embora. Mas Joana amou, respeitou, até ele perder a fortuna, perder o cargo e desencarnar na miséria. Joana então, com um filho para sustentar, porque esse filho também veio após a conversa com Jesus, para dar paz ao lar e dar confiança a Joana. E Joana então, que tinha babá, que tinha empregados, passou então a ser empregada e a ser babá
lá em Roma, dentro do contexto social que todos viviam, até ser perseguida e morta quando estava a perseguição aos cristãos. Sem falar que a Joana também acompanhou Jesus no trajeto ao Gólgota. Mas na hora que colocaram ela para ser queimada na fogueira, o filho pediu: mãe, por amor a mim, abjura, negue-se Jesus, por amor a mim. Eu fico imaginando essa cabeça nesse momento, de estar pensando no amor ao filho e no amor a Jesus, e dizer agora qual é o mais importante. Será se nós estamos preparados para essa decisão? E ela diz: cala-te, filho. Jesus foi imolado na cruz e em silêncio. É nossa vez agora de dar a nossa profissão de fé. E por maldade colocar o fogo primeiro no filho, para que ela pudesse presenciar a chama lacerando o corpo do filho, e depois, quando disseram a ela, já colocando a fogueira, disseram a ela: é isso que seu Cristo te dá? A possibilidade de você ser morta desse jeito junto com seu filho? Ele disse: não, ele também me ensinou a amar-vos, ensinou a amar vocês que estão nos condenando dessa forma. Então é evidente que essa entrega de Joana a Jesus é o entendimento da espiritualidade que ela tinha. E alguém pode dizer assim: mas ela vem preparada para isso. Mas em todas as preparações existe o livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio existe dentro de nós as condições de bem, as condições mais favoráveis e as condições menos favoráveis, que nos impelem a decidir a estagnação, que a gente não regride, ou uma futura ascensão. E João, diante desse espírito que hoje nos traz uma literatura de psicologia transcendental, nos ensinando a amenizar nossos sentimentos, traz essa referência para as mulheres de hoje, em dizer: vá, minha filha, não esqueça que vocês estão no processo de evolução e tudo passa, porque nós somos espíritos imortais. Está encarnado hoje no processo de um filho que dá trabalho, de um esposo que não colabora, é apenas um dos espinhos da caminhada. Tenha fé. Tenha fé, seja conscienciosa, porque Deus é justo e nada nos dá se não for realmente aquilo que nós precisamos passar. Outra mulher, que essa realmente tem nos trazido, embora outras religiões não trazem esse conceito, o Espiritismo abraçou a história dessa mulher pela transformação moral. Eu falo de Maria de Magdala, Maria Madalena. Essa mulher teve coragem de estar com o seu passado à frente de uma sociedade, à frente de si mesmo, e de ser, inclusive, do próprio grupo de cristãos que abraçavam com os preconceitos. Ela diz assim: não importa, passado é passado e eu vou seguir esse nome. A gente vê que na trajetória de Maria, esses achados de Maria Madalena, vocês podem encontrar. Tem um livro de Roque Jacinto, que é a biografia de Maria Madalena, muito boa. Tem um capítulo 15 de Humberto de Campos, e tem também Premissas do Reino, de Divaldo Franco e de Amélia Rodrigues, que dá uma passagem muito linda, dizendo inclusive por que Maria Madalena chegou à prostituição, chegou à condição que ela chegou. Porque ela foi corrompida, ela se perdeu da mãe. Imagina quem era Arapiraca, no shopping, no garden, e você perde seu filho nesse dia de movimento. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela perdeu e aí ela foi contada por um senhor e acabou fazendo dela essa vila que ela recebia das autoridades. O que chama a atenção, Maria Madalena,
ela era infeliz, mas a infelicidade dela não era conhecida. Ela sofreu horrores porque ela estava com certas presenças espirituais, que hoje a gente chama de obsessão, mas a Maria Madalena, ela não tinha rumo na vida. Então, muito rica, muito disputada, muito bonita. E quando uma criada lhe falou da possibilidade de encontrar um Jesus que estaria naquele ambiente, na calada da noite, ela sai para ser reconhecida e de longe percebe aquele homem. E ao olhar, transforma. E quando ela vai visitá-lo na casa de Simeão, o Simeão 1, porque o 2 depois ela vai lá para fazer na festa para banhá-los de óleo nos pés, enxugar com seus cabelos. Tu me conheces? Disse a Jesus. Eu os conheço. Te conheço intimamente. E essa mulher foi capaz de se chamar de louca, porque deu toda a sua joia, distribuiu todo o seu dinheiro. E disse a Jesus: Mestre, o que eu faço para te seguir? Eu não posso nem ser mãe. E Jesus disse: que benefício será maior do que cuidar dos filhos das mães dos outros? E aí, fundamento que eu disse no início, da beleza, do desprendimento da mulher, quando ela deixa o seu e passa para o próximo. Então Maria tem aí uma saga junto com os discípulos de Jesus e finaliza a sua vida cuidando de leprosos e desencarna a prometida lepra. Mas tem um fato de Madalena que me chama muita atenção, que é o fato da moralidade. Quando Jesus apareceu a Maria Madalena e que ela chegou para o discípulo para dizer: Jesus tinha aparecido, todos disseram: é mentira. E se ele tivesse aparecido, não ia aparecer a você. Isso fere uma criatura que nem no quadro social que diz que abraça, recebe esse abraço. Mas a candura de Maria de Nazaré, da mãe de Jesus, disse: minha filha, eu sei que é verdade. Eu sinto que meu filho está vivo. Venha me contar os detalhes. E ela foi então abraçada nessa irracionalidade de sentimento que hoje a gente convive, que a gente diz que perdoa. A gente perdoa, mas em qualquer momento nós somos capazes de lembrar com sagacidade, com veemência, o erro que foi feito. Talvez ele não consegue mais apontar o dedo, mas aponta a consciência que nós ainda estamos lidando com o processo consciencial do perdão. É aquele processo que a gente diz: perdoa, mas não passa na minha frente. Como disse Fred, né? Vou perdoar aquela triste, mas ela que não apareça na frente. E a gente entende que o perdão é andar de mãos dadas, e não é. O perdão na realidade é amar. E amar significa não devolver nenhum mal. Então, qual é Madalena hoje para a nossa sociedade? Onde é que as mulheres de hoje podem encontrar esse exemplo no Evangelho de Jesus? Às vezes, a gente não se dispõe a trabalhar, e aqui eu não faço dedicar ao centro espírita, e aqui eu não faço dedicar à igreja, eu não falo estar como diaconisa, eu não falo como estar no movimento, eu falo dedicar a sua condição essencial de missão. E quando eu vejo, eu falo como professor, porque eu estou nessa linha e tenho experiência com professores, e que eu vejo alguns professores na expectativa de dizer: estou na profissão errada, mas vou continuar porque eu preciso me aposentar, e não vejo amorosidade no ato. Procure sua amorosidade fora desse ato, porque nessa condição que a gente precisa que você desenvolva, mulher, a sua missão de amor. E quando você se perceber que está incontida em um erro,
reflita, porque seu caminho está traçado dentro de você mesmo. Quando a gente procura, indeciso, o que está, qual é o caminho que eu vou seguir, medite, reflita. Porque está dentro de você aquilo que você mais sintoniza, sinalizando esse caminhar. Eu não sei que hora é que termina. 8. Mais uma mulher, e todo mundo confunde essa mulher adúltera com Maria Madalena, que são histórias diferentes. Quem é a mulher adúltera? A gente não sabe muito uma história passada dela, mas sabe que ela chegou acompanhada. Na realidade, isso era uma armadilha para que Jesus pudesse ser preso, porque disseram assim: agora eu quero ver o que ele vai dizer. Essa mulher está contra a lei, eu quero ver agora, porque se ele vai ser contra a lei, e o que ele vai dizer? Então estava lá essa mulher sendo apedrejada, e Jesus não condenou. Ela só disse: vá. Ele disse: vá e não peques. Eu queria dizer isso para a gente. Eu acho tão engraçado isso com a nossa realidade, porque quando eu fazia parte de um mundo ainda de farras, eu tinha ressacas na segunda-feira, eu preparava no domingo. E eu dizia: nunca mais eu bebo. Né? Ficava com leite na terça e na quarta, na quinta eu já vinha à vontade, no sábado eu já bebia. É o mesmo jeito, se vai não peques mais, é isso. Você tem um aviso para não errar mais, mas prefere continuar no erro. E essa mulher, que tu sabe como foi que ela conseguiu a vida dela, essa coisa do erro, mas o processo foi que Jesus, nesse encontro pessoal, tratou toda a humanidade para dizer: perdoa. E segundo nos dizem, que quando ele estava no chão ali, sinalizando, ele estava mostrando um por um os pecados, e disse: quem nunca pecou antes que atire a primeira pedra. E essa história ficou tão conhecida que nos ensina hoje a não a maledicência e a não apedrejar as pessoas, porque todo mundo tem a sua história, todo mundo tem o seu erro. E ai daquele que pensar: eu tenho erro, mas ninguém vê. Nós somos vistos por uma multidão. É tão bom pensar nisso, porque a gente vai errar assim, ninguém está vindo fazer. Mas está. E além de vendo, ainda sintoniza, para que você não desista e continue naquela atitude que te deixa um pouco infeliz. Então, lá em João, capítulo 8, a gente tem essa passagem lá do Evangelho, em que eles queriam, na realidade, pegar uma peça com Jesus, mas Jesus, como o nosso modelo e guia para ensinar toda a humanidade, trabalhou muito bem. Deixa essa mensagem para as mulheres de hoje, que não gostam de falar de ninguém no salão, né? Ninguém sabe que hoje é difícil ter essas. Antigamente era no salão de beleza, era para dar rua. Hoje as coisas estão menos, porque hoje é no WhatsApp, né? Hoje é no grupo. Mas a gente percebe que esse ensinamento ele é proporcional à lei de ação e reação. Porque quando você tem, não posso falar, dona Vanilza, porque eu também tenho culpa em alguma coisa, então você entra na empatia própria, de saber, eu não posso ir além porque o meu telhado é de vidro e eu tenho que ter cuidado. Uma mulher que me fascina também é a mulher que vivia há 12 anos com hemorragia, com sangramento. E ao tocar as vestes de Jesus, o sangramento estancou. Parece ser uma história simples, mas 12 anos de hemorragia é 12 anos de solidão. Porque a mulher que vivia com hemorragia naquela época ela era impura. Ela não podia conviver com a sociedade. E essa mulher procurou todos os médicos possíveis, todos os remédios possíveis, todo o tratamento possível, e não conseguiu, até que soube que Jesus ia passar por ali. E naquela multidão ela se arrastou, e quando tocou a veste de Jesus, Jesus disse: alguém me tocou.
E Pedro, como sempre Pedro é danado, disse: como, mestre? Nessa multidão isso empurra. Eu disse: não, saiu algo de mim. Essa mulher, segundo Atos de Pilatos, está no livro Premissas do Reino, é a Verônica, a que enxugou, a do Santo Sudário, que depois, durante o cortejo, encontra Jesus no sofrimento, e ela vai falar para Jesus: se eu pudesse trocar esse lugar, nisso, enxugou, e viu que no pano estava o rosto de Jesus todo repleto, né, todo marcado de sangue, e acompanhou até o Gólgota, até o Monte Caveira. E depois a gente não vê muito essa história em outras interpretações. Eu não sabia, inclusive, que a possibilidade dessa mulher ter sido, né, Verônica. A gente vê, inclusive, nas passagens do culto católico, a menção do momento, inclusive nas procissões de agora de Semana Santa, a gente vê passando esse trajeto que muito nos emociona. Então, esse fato de Jesus ter feito essa libertação espiritual dessa mulher não foi pelo sangramento simples, foi dado a ela outra vida. E quando ela voltou para a sua família, numa aldeia um pouco distante, ela não se sentiu em casa. Disse: não, eu não posso ficar aqui. Dizem alguns autores que ela mandou fazer a cena de metal e colocar em frente à casa. Mas ela começou a sentir necessidade de trabalhar na propagação do Evangelho de Jesus. Outra, eu gosto muito também, é uma parábola pequena, que é o Óbolo da Viúva. Mas eu tenho um livro de Leon Tolstói, que são As Mulheres Fascinantes, que ele como autor espiritual, traz uma história mais completa e não só a parábola. Ele nos conta que essa mulher veio praticamente, numa viagem que a gente faz, digamos, daqui para São Paulo de ônibus, ela veio com a netinha para fazer a doação, porque ela achava que tinha por obrigação doar para o templo. Então não comeram nada, vieram de carroça, vieram sofrendo quase mais de 24 horas de viagem, porque aquele dinheiro era destinado ao templo. E ao estar no templo, Jesus do lado observa e fez aquela fala que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde Jesus diz que vale mais as 2 moedas que ela colocou do que 500 moedas que o rio tinha colocado, porque ele deu o que sobra e ela deu o que tinha. Depois disso, como não tinham dinheiro mais para estalagem, isso já que encontra Leon Tolstói, não tinha dinheiro mais para estalagem, foram se acomodar em uma das vielas de Jerusalém, e ela veio a falecer, ficando Rebeca, a sua neta, entregue à sorte. Imediatamente a Rebeca foi, inesperadamente, abraçada por um bêbado que a possuiu. E ela ficou numa tristeza enorme, sem saber o que fazer, quando se dirigiu a outra pessoa para perguntar, para ajudar, encaminhou para um bordel. Nesse bordel, a dona do bordel, por ser muito bonita, para poder entrar no processo de comércio de nossa casa, nós vamos colocar um véu em você para que todos que chegam aqui não percebam a sua beleza e não tente. Nessa época, ela veio na cidade e conheceu Jesus. Então a gente percebe que o que acontece é que por toda a sorte, por todo o trabalho que ela podia ter, foi o amor de Jesus que a fez tornar-se mais forte e resistente ao ambiente em que vivia. Ela acabou conhecendo um dos homens mais ricos de Roma, puxou o pano que a cobria e disse: é tudo mentira, você é a mulher mais linda que eu conheço. E a levou, ela se tornou-se a sua esposa,
que foi morta como cristã porque ela já conhecia Jesus e o marido não concordou que ela continuasse com a ideia de Jesus Cristo. Mas toda a história que Leão Tolstói nos conta é da abnegação, de passar por tudo e não perder o amor de Jesus. E eu trago isso para a nossa realidade de hoje, porque quantos prazeres nós renunciamos, nem é pelo amor de Jesus, o amor a Jesus, é pela nossa evolução. Que tem Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo de guia, dizendo os caminhos. Porque quando a gente lê amai-vos uns aos outros, a gente só ama o belo. Ama o próximo, mais próximo. E olhe lá. E ainda é capaz de cometer atrocidades. Porque eu vejo irmãos inimigos que quando um entra na briga, porque é da família, ele entra também. E eu sou capaz de dizer, naquela velha frase que diz, eu dou um boi para não entrar na briga e na boiada, para não sair dela. E a gente faz isso com a família e não faz isso com o próximo que está vivenciando com a gente naquele trânsito infernal de Arapiraca, meio-dia e uma fechada maldade. Eu gosto de uma falazinha de Haroldo Dutra, ele comenta que estava no Belo Horizonte, um trânsito enorme, horrível, e estava com um filho. E aí, quando fecharam ele juntou os dentes, ficou amarelo, abriu, aí o filho disse, está com raiva? Disse, não. Pense uma coisa, se esse rapaz aí que me fechou fosse que estivesse ouvindo a sua palestra, o que ele dizer para você agora? Com essa sua brutalidade animal que nos acomete quando alguém pisa na nossa unha cravada, não é verdade? Então assim, a gente ainda está longe de entender a racionalidade do amor. Então, e para encerrar, que já está com um tempinho ali, eu não podia deixar de falar de Maria de Nazaré, a quem hoje, especialmente hoje, vão estar dando paz em cada uma de vocês, fazendo recordar da mulher que ela foi. E alguém disse para mim assim, mas ela foi preparada para isso. Ela já veio toda preparada. Todo mundo vem todo preparado, mas a luva do esquecimento que nos auxilia na nossa intimidade de perceber quem somos de fato, porque se nós tivéssemos a nossa realidade mostrada, a gente não fazia esforço para se perceber quem a gente é. Maria de Nazaré, não tem o que dizer, é a mãe da nossa humanidade. E a gente não encontra muita fala, muito registro, mas tem um livro, quem puder ler, Ignácio de Antioquia, que conta a saga do cristianismo, nós vamos encontrar a história de Maria até sua desencarnação em Éfeso. Essa mãe que sofreu ali todo o processo de não entender como meu filho, que eu vi só fazer o bem, está agora condenado. Maria de Nazaré de Miramês, é isso aí. Mas tem também de Miramês, né? Maria de Nazaré de Miramês traz a saga todinha, né? Pois é, Ignácio de Antioquia também traz. E antes dela encarnar como Maria. E aí, Maria de Nazaré, sozinha, com as amigas ali, com João do lado, todos os homens que estavam com Jesus, os que foram curados, os discípulos, sumiram, com medo de serem também condenados, e Jesus ali faz aquela, que já estava no coração mesmo, de João, que estava presente ali no momento da crucificação, Maria, eis teu filho, eis. Para Maria desencarnar, eis que vem um mendigo, purulento, fétido, portal de ranceníase, e dei-me que comer. Maria se levanta já bem idosa, vai na despensa e nada encontra. E diz, hoje não tenho nada para te dar.
Mas bote sua cabeça aqui no meu colo para que eu possa acalentar-te. Quando o menino coloca a cabeça, ela vê nas mãos dos cravos, nos pés dos cravos, chega o coração e diz: meu filho, me arrepiou todo porque foi um desencarne 2 dias depois, mas ela disse: não me leves agora, porque eu preciso visitar aqueles corações que foram crucificados em teu nome, e eu não pude estar para dar um apoio moral. E para quem não sabe, a história da Ave Maria é uma repetição aos cantos que os cristãos faziam quando eram queimados no circo romano. Então, meus amigos e minhas amigas, infelizmente o Dia Internacional da Mulher não foi uma homenagem. Nasceu de várias lutas, da insanidade cultural de muitos governantes que não trazem essa informação de que a mulher é planificada por Deus como a condutora sentimentais de todos nós, meus filhos. E observamos que quando o general, que quando o presidente, que quando o cientista cresce, é a mãe que diminui na sociedade, mas dentro dela está com orgulho ali velado de dizer: este, meu filho. Não podemos esquecer que aquele teu filho é filho de Deus, e que foi te dado para que você possa colocá-lo num caminho próprio da sua evolução. Você, mulher, você, esposa, você, vó, qualquer condição que seja, saiba da especialidade que você é, do segredo que Deus, ao conceder a sua essência de vida, colocou aos teus pés, para que você pudesse apaziguar com a sua dedicação, com o seu cuidado velado. E vamos agora trazer esse cuidado para fora do nosso lar, porque eu tenho que chegar a dizer que o que a gente faz dentro de casa é uma obrigação social. O que a gente faz a mais fora de casa é o que você deve construir como servo de Jesus, trabalhando da seara de Jesus, que todos nós somos, em benefício de quê? De trazer um mundo melhor. E não esquecer que nós estamos na Bíblia, nós somos citados na Bíblia, naquela parábola que diz que eu não vou deixar nenhuma ovelha desgarrada. Aquela uma ovelha desgarrada é cada um de nós. E nós estamos junto das 100, das 99. Estamos lá ainda, trabalhando, e Jesus trabalhando por nós, que ele prometeu ao Pai: todas ovelhas do seu rebanho serão salvas. Façamos então a nossa parte. E se você quiser, sem interromper, sem dar condições de impedir que a coisa boa aconteça, já é um caminho. O que é que me faz interromper então? O orgulho, a vaidade, a inveja, a maledicência, a intolerância. Eu não sei se aqui, lá no tempo o pessoal tem muito, não sei se você era Arapiraca, tem esse tipo de sentimento, né? Aqui não tem não. Mas é o caminho. Ser mulher já é um compromisso assumido com a renovação de nós, seus filhos. Estamos sobre a sua candura para nos tornarmos seres melhores e mais próximos de Deus. Que Jesus e Maria nos tornem melhores filhos de Deus e irmãos na humanidade. Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.